oposição a vocês? O candidato que era considerado o candidato oficial, que representava o Rui Antunes, que tinha sido o reitor anterior, era o Varoto. Tinha se organizado uma chapa aí a partir dessa perspectiva do Varoto. Mas havia um outro candidato, acho que havia mais duas candidaturas, só que eu não estou lembrando agora. Todas de direita. Aí misturava um pouco o leque, né? Se misturava um pouco o leque. Vocês eram a única candidatura... Um traço mais vinculado com a construção do esquerda, movimento. Até porque é uma época que não tinha muito essa coisa de esquerda ou direita, ou já tinha. Não, sempre teve. O problema é que nós vínhamos da ditadura e aí a organização tinha... As organizações oficiais eram Arena e MDB. O resto era clandestino, era organização de Claro, base. e o próprio, não sei se tu vai acertar, né? Eu tô meio assim, mas o próprio Gigante, ele vem... Eu até não sei como é que ele aceita ser isso, porque ele vem de exilado, de quase torturado, não sei se chegou a ser o Gigante sofreu um bocado com a ditadura. Ele sofreu? Porque ele se formou em medicina no Paraná e naquela época, logo que os militares deram o golpe, botaram os tanques na rua e começaram a prender, etc, etc, o cara que foi puxado para Brasília para comandar a educação era o reitor do Paraná. Que já tinha o Gigante marcado lá, porque o Gigante ainda para estudar medicina lá no Paraná, ele trabalhou como taquígrafo na Assembleia Legislativa e acompanhou muito aqueles processos políticos lá, num traço de construção de um partido mais socialista e tal. Então ele já estava na mira desse reitor, até porque ele, mesmo sendo, vamos dizer assim, meio escanteado por essa direita da universidade lá, ele foi convidado para Paraninfo, o grupo de formandos de medicina de lá. E foi meio impedido de ser Paraninfo, já teve uma repressão prévia por aí. Então quando esses caras assumem e esse reitor de lá do Paraná vai para Brasília, já marca no AI-1, no AI-5. E aí é aquela pressão, porque não é só se caçou, não é só aquela história de enquadrou no AI-1, no AI-4, no AI-5. Sabe como funcionava naquela época? É ameaça, é telefonema, tu vai morrer, a tua mulher vai morrer. Então o Gigante nunca falou em detalhes isso porque é muito sofrido. A gente andou muito junto por aí afora e ele me deu uma cópia da ficha do DOPS depois que ele conseguiu, depois da anistia, uma cópia mas ele falava genericamente assim, foi muito sofrido e é melhor nem falar muito assim, mas Só para as pessoas entenderem, aí, quer dizer, ato institucional, aí tem número 1, número 2, foi até o 5, né? O 5 foi o mais grave, foi o mais grave mas esse reitor lá já arrumou um jeito de marcá-lo no AI-1 e depois mais gravemente no AI-5. Para as pessoas entenderem, eram atos institucionais, canetaços que eram dados pela ditadura militar nos anos 70, né, para anular qualquer oposição. Para anular qualquer coisa, anular qualquer oposição. É importante, não, ele explicar para a plateia, que às vezes a plateia, o cara que está lá do outro lado não entende, não capta o que é isso. E aí foi uma experiência maravilhosa. É difícil, né, porque nós constituímos um grupo jovem, um grupo cheio de ideais, e passamos 4 anos na reitoria da universidade com marcas muito importantes, e aquela referência Amilcar Gigante como nosso reitor. E aí vem a queda, né? Aí tu vai ter no final dos anos 90, né, início dos 2000, tu tem, né, a Inominável. Veja, nós assumimos a reitoria no ano da Constituinte e terminamos o mandato no 2º ano do Collor, quando caça o Collor. Então, se é riquíssimo, né, do ponto de vista das contradições históricas e tal, e importante participação importante. A gente organizou o Conselho de Reitores, que funciona até hoje, a Andifes, né? Mas, por outro lado, cruel, porque o Collor assume, por exemplo, dizendo que vai demitir 30% do pessoal e corta orçamento e estrangula a vaga. Então, assim, foi um desafio levar aquilo para frente. Mas acho que a gente não só conseguiu levar bem, como foi capaz de influir localmente e nacionalmente com uma importância bem considerável. E tanto que a Inominável, você sabe do que eu estou falando, né?
a Inominável Louca lá, né? Inominável Louca. Aquela que todo mundo ignorava, né? Chamava Inglórie, Ignore, né? Sofreu uma oposição. Aí foi mais adiante um pouquinho. Final dos anos 90, né? 2000 já. Já 2000. O César assumiu, acho que 2002 ou 2003, chamou a Ing para reitora, me parece, e aí na sucessão do César é que ela assumiu a reitoria. Aí foi um período que eu tive menos aqui, porque eu estava na direção nacional do sindicato, e depois, mais adiante, com o Olívio em Porto Alegre. Mas foi um período que eu estive menos em Pelotas. Vamos lá, vamos começar. Agora vamos começar. Chu, e essa proximidade com outro gigante? Para mim ele é outro gigante. Né? Eu vejo, eu sou um palhaço, eu não sei nada, né? Todo mundo vai lá, que só faz palhaçada, eu sou um palhaço. Mas na minha palhaçada aqui, eu acredito que foi o melhor governador que já se teve. Eu não tenho dúvida. De todos os tempos. Não tenho dúvida. Né? Apesar também de toda a dificuldade no momento histórico em que Fernando Henrique assumia lá e fechando... E achatava as coisas. Achatando pra cá. Né? É o cara que olhou, o cara que teve a coragem de dizer para uma multinacional, eu não vou tirar dinheiro da educação, eu não vou tirar dinheiro da saúde, eu não vou tirar dinheiro dos pequenos. A proposta, o contrato que vocês trazem é pornográfico contra o Estado. Então, tchau. O cara que teve a coragem de fazer isso. Sabe quando é que eu conheci o Olívio? Conheci o Olívio em cima do palanque aqui na frente da prefeitura, do comício das diretas. Eu acho que era o Irajá, o prefeito, ou recém tinha saído o Irajá. Não era o Ademir Maria, não, o Zé Maria. As diretas foi em 84, por aí. Mas era o Zé Maria? Aí se montou um palanque aqui, juntou o povo todo ali, ainda a ditadura, né? Sim, na frente da prefeitura. E como eu era o presidente, eu fiz os pirulitos, as bandeiras, no fundo da minha casa, para levar lá o pessoal da universidade e tal. E como eu era o presidente da UFPEL, entrou na lista lá dos oradores. Eram 40 e tantos oradores, veio senador, veio... E aí eu acho que o número 37 para falar, e o Olívio tinha vindo de Porto Alegre, que ele era do Sindicato dos Bancários, e ele era o 42 para falar. Aí a gente estava lá, e aí viu aquela fila, e ele se aproximou, e falou, você aqui de Pelotas e tal, quem sabe a gente dá uma descidinha aqui do palanque, vamos ali para trás, dar uma conversada e tal. Foi o meu contato com o Olívio. Agora, a minha participação no governo do Estado também não é pessoal, né? Foi feita uma grande conversa, uma grande composição política, e aí a proximidade com a expressão forte aqui de Pelotas que nós tínhamos, que era o grupo da Cecília Hipólito e vários outros, que tinham um enraizamento grande aqui na cidade. A partir desse movimento, eu disse, não, então vamos ver que composição se faz no governo do Estado, e acabei participando dos 4 anos já. Tu ficou os 4 anos? Os 4 anos, do primeiro ao último dia. Ô Leão, tá bom? Esse é o Leão, tá? O Trotsky. Leão Trotsky, cheguei, até pro cheiro. Mas é isso, é uma história muito rica, uma história que nos ensina muito para esse momento atual. Que agora nós vivemos de novo uma situação cruel, em que tudo isso vem à flor da pele. E esse aprendizado de lá é fundamental para a gente ler esse momento. Eu ia te perguntar, tu praticamente lutou pela ditadura. Contra a ditadura, não é pela ditadura, é contra a ditadura. Tropeço fazendo tropeçada. Tropecei. Tu lutou contra a ditadura. Esse comício das diretas que eu citei como exemplo aqui foi o grande marco. Foi o grande marco. Anistia, Constituinte e diretas já. Anos 70, começando como professor da universidade, aquela coisa toda, aquela luta toda. Com o espírito de ser um pesquisador. Com o espírito de ser um cientista. Tu acreditava que tu ver tudo de novo? Pessoas sendo caçadas de uma forma... O que está acontecendo? A milícia está fazendo isso. Está caçando quem é contra. Está voltando tudo isso de novo. Não está oficial, mas está acontecendo. Tu te imaginou que isso tudo poderia acontecer de novo? Não. Especialmente em relação aos valores das relações sociais.
Eventualmente, um ditador, um déspota assumir um cargo, pode ser até um cargo importante. Isso aí, os ciclos da história apontam isso. Agora, o que me decepciona, às vezes me deixa deprimido, me deixa mais triste, é perceber que ainda há lastro nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, depois de todos os aprendizados que a gente teve, para, não digo preponderância, mas para a existência, não sei em que percentual, nas relações da sociedade, de valores de sociabilidade que não são humanos. Valores que são só do indivíduo, que é uma espécie de concorrência individual e o resto que se exploda, né? Muito no consumo, quem pode compra, quem não pode não vale nada, né? Quem não compra não vale nada. Uma coisa muito mercadológica, mercantil, onde as próprias pessoas acabam se comportando como mercadoria. Mas isso não é do capitalismo em si? Sim, sim, sim. Aí tem as leituras de todas as espécies psicológicas, sociológicas, de como é que isso viceja nesse momento de novo. Eu tenho um exemplo do período em que eu fui presidente do ANDE, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Professores. Foi depois da Constituinte, anos 90. E veja, o que acontecia naquele período? Acontecia que no mundo a Guerra Fria diminuía, porque conseguiram aquele acordo de derrubar o Muro de Berlim. Então, o mundo capitalista perdeu a vergonha de fazer uma construção de um discurso social-democrata, etc., porque não precisava mais fazer a polarização retórica, teórica, com o mundo socialista, que dizia que vinha para responder às necessidades humanas. Perdendo essa vergonha, teve aquelas reuniões que chamam de Consenso de Washington, tudo no final dos anos. Aí eles constroem uma nova perspectiva, que até o Fukuyama chamou a história acabou. O que quer dizer quando ele falou a história acabou? É que na visão deles, eles finalmente estavam livres para jogar a humanidade naquilo que eles consideram um caldo de cultura apropriado para o sucesso humano, qual que é a concorrência do mercado.